Bom dia para você. Como você está? Eu espero que você esteja bem nessa manhã de domingo, dia especial, dia que o Senhor nos deu o repouso, o descanso, um dia que nós temos para aproveitar a nossa família, a nossa casa, nosso tempo livre. Apesar de que muita gente trabalha também no domingo, né? Mas a gente entende que o domingo é um dia especial, um dia de descanso. Oh, maravilha, poder descansar. Mas nessa manhã eu quero dizer uma palavra para você. Descansa no Senhor, porque o descanso do Senhor, ele realmente traz repouso. Quando não descansamos no Senhor, trazemos conosco muitas dores, muitas tribulações, muitas coisas que nos fazem cansar ainda mais. Então, se você estiver descansando no Senhor nessa manhã, tudo vai dar certo. Tudo vai correr para o melhor, tudo vai ser soberano na sua vida, porque Ele é soberano, Ele que é o dono, Ele que tem o controle, Ele que nos leva, Ele que nos traz, Ele que nos mostra, Ele que também nos tira a visão de algumas coisas que não devemos ver. Que Deus abençoe você nesse domingo. Eu quero convidar você, quero chamar você a orar um pouquinho nessa manhã. Se você já orou, ore mais um pouquinho. Se você não orou ainda, é a oportunidade de você colocar a tua mente, o teu coração e o teu corpo na presença do Senhor. Amém? Soberano, eterno e maravilhoso Deus, te louvamos e te rendemos graças nessa manhã de domingo. Te agradecemos porque o Senhor é fiel em todo o tempo. Te agradecemos porque o Senhor está no controle da nossa vida. Bendito seja o teu nome nesta manhã, bendito seja o teu nome neste dia, Pai. Que tudo que acontecer, Pai, seja porque o Senhor assim o permitiu. Pai, coloca suas mãos sobre as nossas vidas, Pai, que nós estejamos debaixo das tuas potentes mãos nesse dia de domingo. Ah, Pai, joga por terra todo o mal, tudo aquilo que o inimigo lança contra a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida física e espiritual. Deus, em nome de Jesus, Pai, que o teu nome seja engrandecido na nossa vida em todo o tempo. Derrama sobre nós da tua graça, do teu poder, da tua misericórdia nessa manhã de domingo, nesse dia chamado hoje, Pai, que o teu nome seja engrandecido na nossa vida. Te exaltamos e te adoramos, Senhor, porque entendemos que tu és aquele que coordena a nossa vida, que contempla os nossos passos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, trabalhe em nossa mente nessa manhã, trabalha no nosso ser nessa manhã para que nós possamos alcançar, Pai, o propósito estabelecido por ti. Deus, em nome de Jesus, Pai, que o teu nome seja engrandecido, Pai. Exaltado é o teu nome nesta manhã de domingo, Pai. Te exaltamos e te celebramos porque tu és rei, tu és digno de honra, de glória, de louvor, de exaltação. Tu és um rei soberano sobre todas as coisas, Pai. Te adoramos, Pai, nessa manhã. Em nome de Jesus, Pai, te adoramos. Amém. Amém. Eu já queria orar ainda um pouquinho mais, mas aí o nosso tempo vai ficar curto. Então, se você sentir de orar mais nessa manhã, ore. Deixa Deus trabalhar na sua vida através da oração. Que o Espírito Santo coordene o seu dia e os seus passos. Pegue aí a sua bússola diária. Neemias capítulo 5. Vamos dar continuidade à nossa campanha, restaurando as estruturas. Tenho certeza que Deus já está restaurando muitas estruturas da sua vida. Muitos muros quebrados, muitas portas derribadas. Deus está levantando através dessa campanha. Por quê? Porque a gente se coloca na disposição de reedificar. Por que Deus constrói? Porque nós nos colocamos na posição, nós nos colocamos à disposição de reedificação, nós nos colocamos na disposição de restauração. Então Deus faz, porque tudo aquilo que nós colocamos à disposição do nosso coração, Deus faz. Amém? Tome aí a sua Bíblia, capítulo 5, do versículo 1 em diante, vai dizer assim: Então houve um grande clamor do povo e das suas mulheres contra os seus irmãos judeus. Pois havia quem dizia: somos muitos, nós, nossos filhos, nossas filhas, peçamos emprestados trigo para que comamos e vivamos. E havia outros que diziam: empenhado as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas para tomarmos trigos por causa dessa fome. Versículo 4. E havia quem dizia: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, empenhando as nossas terras e vinhas. No entanto, a nossa carne é como a carne dos nossos filhos, nossos irmãos, e nossos filhos são como os filhos deles. E eis que obrigamos os nossos filhos e as nossas filhas para que sejam escravos. E algumas das nossas filhas já estão submetidas à servidão, e não há capacidade em nossas mãos para resgatá-las, porque os nossos campos e os nossos vinhedos já foram entregues a outros. E quando ouvi o seu clamor e essas palavras, irei-me grandemente. Então meditei no meu coração e repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: cobrai a vossos irmãos com usura, sendo seus exatores,
e convoquei contra eles uma grande assembleia. E disse-lhes: resgatamos segundo as nossas posses, e alguns dos nossos irmãos judeus que foram vendidos às nações, juntos com seus filhos, e alguns de vós tomarias cativos a seus próprios irmãos para serem vendidos a nós? Então se calaram, e não acharam o que responder. Então disse mais: não é bom o que fazeis porventura. Não desvieis andar no temor do nosso Senhor. Não devieis andar no temor do nosso Deus, para evitar estar segundo o opróbrio das nações inimigas que estão ao nosso redor? Aleluia! Oh, glória a Deus! Versículo 5. Capítulo 5, versículo do 1 ao 9, vai começar falando sobre os problemas que começaram neste momento de reconstrução de muralha. Porque todas as vezes que começamos a reconstruir, existem problemas que se anunciam, existem problemas que começam. Por quê? Porque muitas vezes deixamos de seguir a verdadeira voz de Deus, porque muitas vezes deixamos de seguir aquilo que Deus falou. O versículo 9 vai terminar dizendo: não é bom que fazeis, porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus? O problema todo aqui dessa parte que eu li foi porque eles pararam de andar segundo o temor do Senhor. Eles pararam de andar segundo a obediência do Senhor. Eles se desviaram do caminho. Por quê? Primeiramente, começou as falações, começou o momento deles começarem a reclamar, as murmurações. Primeira murmuração, eles veio falar que eles eram muito, que estavam passando fome, que tinham que pedir o trigo emprestado, e assim o fizeram, mas eles vieram falar só depois de ter feito. Segundo, eles diziam que tinham empenhado as terras e agora estavam passando fome porque empenharam as terras para outros. Terceiro, eles diziam que tiveram que pedir dinheiro emprestado. E entanto, o que aconteceu? Eles, até os filhos deles estavam em servidão, tinham se tornado escravos. Os filhos se tornaram escravos e as mulheres em servidão. Quando fala em mulheres em servidão aqui, as filhas mulheres vai relatar muitas das vezes na Bíblia sobre o problema que eram vendidas como escravas sexuais. Então nós vamos entender que aqui até as filhas tinham sido entregues como escravas sexuais, ou poderiam ainda ser entregues se continuassem nessa situação que estavam. E eles estavam relatando para Neemias que eles estavam vivendo isso, passando fome, porque tinham entregue as suas terras, tinham pedido dinheiro emprestado demais, e outra situação é que agora até os filhos estavam escravos, porque eles já tinham pagado o tributo todo. E aí Neemias vai falar para eles. Neemias, quando ouve todas essas murmurações, Neemias, quando ouve todas essas situações, Neemias, ele ouve o clamor, essas palavras, eles clamavam falando todas essas coisas. O povo se uniu ali, eles clamavam falando tudo o que estava acontecendo, da fome que eles estavam passando, que eles não tinham mais dinheiro e até as terras que eles tinham colocado em penhora. Então Neemias não falou nada, ele simplesmente meditou estas palavras no seu coração. Ele meditou, ele conversou com Deus, ele pensou com o Espírito Santo. Ele não respondeu de imediato. Ele pensou, ele meditou ao ouvir tudo aquilo, porque eles estavam falando, murmurando contra ele, que estava construindo a muralha, e o povo estava até ajudando a construir, mas de repente aconteceu tudo isso. Mas quem estava reclamando aqui, gente, eram os nobres e os magistrados. Os nobres da terra, sempre é os nobres da terra, nunca é o povo, é sempre os nobres, é sempre os que estão na liderança, é sempre os que estão na frente que estão reclamando. O povo aqui estava com a mão na massa. Lembra lá dos tecoitas? Os tecoitas não colocaram a mão na massa, eles não quiseram sujar as suas mãos para a reconstrução dos muros. Eram os nobres, eram os magistrados. E aqui eles vêm de novo a reclamar sobre todas essas situações que eles estavam passando. Então Neemias vem dizer: cobrai aos vossos irmãos com usura, sendo seus exatores. É eles que estão cobrando. É eles que também usam dessa mesma forma. Então vem tudo a contratempo contra a nossa vida. Tudo aquilo que nós fazemos para o outro também vem para nós. Então aqui nós vamos ver que Neemias, ele pensa no seu coração e ele vem falar para ele. Ali no versículo 8 vai dizer assim uma coisa muito importante: resgatamos segundo as nossas posses, e alguns dos nossos irmãos judeus que foram vendidos às nações, juntos com seus filhos,
E alguns de vós tornarias cativos a seus próprios irmãos para serem vendidos a nós? Então se calaram e não acharam mais o que responder. Então, o que Neemias quis ensinar para ele, além da reconstrução, Neemias quis dar um ensinamento de vida financeira. Do que adianta você ir penhorar, fazer várias coisas, pegar dinheiro emprestado e depois os teus próprios filhos ou teus próprios irmãos você não vai ter mais como resgatar? Porque eles faziam uma coisa assim, eles pegavam emprestado e davam os filhos para servirem de escravo, depois eles queriam pegar os filhos de volta, só que não tinha mais meios de pegar os filhos de volta. Não tinha mais meio de resgatar da escravidão. O único que pode nos resgatar da escravidão é Jesus, porque ele se deu, ele se colocou na cruz, ele se entregou para nos resgatar da escravidão do pecado. Ele se entregou para nos, ele se deu como moeda para nos resgatar do pecado. Ele se entregou para comprar a nossa alma de volta, para nos dar a oportunidade de vivermos e morarmos com ele no céu. Então nós vamos entender que o único que pode nos resgatar, resgatou de todas as nossas dívidas, resgatou de tudo aquilo que nós devemos, é o Senhor. E aqui nós vamos ver que Neemias vai falar, então vocês fazem tudo errado, porque vocês compram, emprestam, pegam emprestado e de repente vocês têm que buscar de volta o seu bem e não conseguem mais resgatá-lo. Então se perdeu a sua fazenda, se perdeu o seu filho e se perdeu o seu dinheiro. Então são coisas que o inimigo nos coloca na mente para nos perdermos. Aqui vai ter uma bela aula de educação financeira, que o povo de Jerusalém estava todo endividado. Então de repente estavam passando fome, estavam reconstruindo as muralhas, mas estavam passando fome. Realmente, quando volta-se do cativeiro, existe toda uma trajetória para se ultrapassar. Claro que eles tinham situações adversas, estava tudo quebrado, eles estavam se reconstruindo, mas aí eles já estavam pedindo dinheiro emprestado, já estavam fazendo empréstimos grandes, já estavam empenhorando as suas terras para com o rei, já tinham perdido a metade das coisas. Ou seja, a mente não estava bem funcionando, a mente não estava funcionando bem, a mente não estava fluindo como deveria, porque estava no cativeiro muito tempo, não fazia mais jus do que era dinheiro, o que não era dinheiro, o que tinha valor, o que não tinha valor. Para eles, o que eles receberam já não tinha valor, porque eles estavam negociando o que tinham recebido. Oh Deus, muitas vezes estamos negociando o que Deus nos deu, estamos negociando aquilo que o Senhor nos entregou, estamos negociando aquilo que o Senhor nos colocou nas mãos para frutificar, para fluir, para vencer, para prosperar. E eles chegaram e negociaram aquilo que Deus tinha dado para eles. Eles chegaram e negociaram as posses, as terras, negociaram os próprios filhos, que eram herança que Deus tinha dado. Oh, aleluia. Negociaram tudo que tinham nas mãos pelo dinheiro, pela usura. Porque aqui Neemias vai falar, é pela usura que vocês têm. É pela ganância que vocês têm de posses. Então, quanto mais nós queremos, mais nós negociamos bens preciosos, que têm grande valor, mas não tem preço. E não que nessa manhã nós possamos entender que tem coisas que têm grande valor, mas não tem preço. Ou seja, é inegociável. Famílias é inegociável. Relacionamentos são inegociáveis. Não entregamos de mão beijada para o inimigo aquilo que é inegociável. Não é dinheiro que compra a felicidade, não é dinheiro que compra a saúde, não é dinheiro que compra o bem-estar com Deus. São coisas inegociáveis. Então que nós não sejamos nessa manhã igual o povo da reconstrução das muralhas, que estavam reconstruindo as muralhas, mas ao mesmo tempo estavam pobres porque negociaram suas posses. Estavam faltando mantimento, faltando comida, e entregavam os próprios filhos porque não tinha comida para a servidão, em troca de alguns quilos de farinha. Entenda que muitas pessoas entregam suas próprias heranças por 1 quilo de farinha, sem buscar o temor a Deus, porque diz que todo o problema aqui foi a falta de temor a Deus. A falta de temor a Deus, porque não tinham mais temor a Deus. Eles se desviavam porque não tinham mais temor a Deus e queriam agradar as suas próprias vontades. Então vamos entender que fazer a vontade do Senhor é primordial e é aquilo que precisamos todos os dias. Que nós possamos segurar a nossa herança, segurar aquilo que Deus colocou, segurar os seus dons, segurar aquilo que Deus colocou nas suas mãos e não trocar por nenhum prato de farinha. Que Deus abençoe você e até amanhã, em nome de Jesus.